Curitiba, dia 8 de dezembro de 2014, está no ar o 34º programa Em Busca de Sentido. É isso aí, gente. Seguimos em frente. Vamos aí começar nosso programa de hoje com as clássicas saudações. Mandando abraço aí para quem entrou em contato, para quem sempre está comentando, curtindo, compartilhando as fotos. Então é o seguinte, vou mandar um abraço aqui e um beijo para Matheus Chuminec, Wellington Anderson, Samuel Eduardo Bauer, Maria Augusta Carvalho, Janiele Gomes, Mariana Hoffman, Renato de Paula, Val Bitar, Leandro Fonseca, Robson Ferreira, Paula Carolina e Amanda Miranda, Duda de Recife, Luísa Guzmão, Michael Miller, Régia dos Santos, Carol Maldaner, Luísa Varela, Soraya Lima, Ionara Ramos, Pedro Silva Lima, quem mais aqui? Ricardo Gasparini, Rose do Moncel, Andréa Hilbic, Matheus Medeiros. Um abraço para Moreno, Fábio, Gabriel, Daniel, Chico, Luiz, Ronaldo, Fernandão. Um abraço especial, um beijo especial para Ana Isabela Vieira, que está aqui de novo acompanhando a gente. E também um abraço para o Jean Almeida. Acho que é isso. De abraço, acho que é isso. Então vamos começar nosso programa. Hoje eu vou dar continuidade ao tema da semana passada, que eu falei sobre ocupação, sobre ocupar a vida, né? Tem aquela frase maravilhosa do Juan Alfredo César Miller: se não sabe o que fazer, faça o que deve. Então a gente vai continuar nesse tema e hoje também a gente vai ter leitura comentada. Tá bom, gente? Vamos, tá engasgando a voz aqui. E como eu disse semana passada, o programa, como vocês perceberam, teve algumas pequenas mudanças, inclusive na quantidade, né, no tempo dele. Ele está um pouco menor do que o normal. É porque eu estou fazendo algumas alterações no programa, porque em breve teremos mais novidades que giram em torno do programa Em Busca de Sentido e tudo isso o trabalho que eu venho fazendo aqui. Então, gente, se a gente está segurando um pouco a mão agora, é porque em breve vai ter mais novidade para você ter mais conteúdo ainda, para poder aprender um pouco mais sobre psicologia junto comigo aqui. Então é o seguinte, falei na semana passada sobre ocupação e falei sobre essa questão de que às vezes a gente está em meio problemas, a gente está no meio de algumas dificuldades e a gente não encontra solução. E quando a gente não encontra solução, uma das formas de encontrar solução seria o quê? É você buscar uma outra ocupação qualquer, tá? Buscar uma ocupação, busca algo diferente do que você está fazendo. Quem quiser saber do assunto, vai lá, procura no SoundCloud da Rádio Vox, você vai encontrar o programa do dia 1º de dezembro, tá? Então é o seguinte, falei sobre isso na semana passada e hoje vou dar continuidade, né? Então, uma coisa que a gente precisa entender é o que? A maior parte das pessoas, e eu não estou brincando quando eu falo isso, a maior parte das pessoas, quanto mais elas fazem algo, quanto mais atividade elas têm, mais elas produzem, tá? Porque a nossa energia física, intelectual, psicológica é uma coisa maravilhosa. Tem um texto do Olavo em que ele fala que a capacidade mental é aquela que quanto menos você utiliza, né, menos você dá por falta dela. E também, não é o Olavo que diz isso, mas dá pra gente tirar a conclusão dessa frase de que a nossa capacidade mental é aquela que quanto menos a gente utiliza, né, mais difícil fica utilizá-la. Então qualquer pequeno esforço é uma dificuldade imensa, complicada, coisa e tal. Ou seja, a nossa capacidade mental interior funciona de que forma? Quanto mais a gente utiliza, mais a gente rende. Mais utiliza, mais rende. Mais utiliza, mais rende. Eu vejo isso, né, por exemplo, pessoal, que eu lembro quando eu tinha uns 23 anos que eu comecei a ler, comecei a entrar em contato com essa coisa de estudo, bababá. Eu lembro que eu fui ler um livro, já até falei isso aqui no programa, fui ler o Linha de Sombra do Joseph Conrad e foi dificílimo para mim ler o livro, né? A linguagem era difícil, a ideia de ler um livro era difícil, era um parto fazer aquilo.
Hoje em dia tenho muito mais facilidade em ler livros e gosto de ler livros e me sinto mal quando não os leio. Então o que acontece? Mas o que eu quero enfatizar nesse sentido é que quando a gente não usa muito a nossa capacidade, a nossa energia pessoal, ela vai enfraquecendo e fazer qualquer ocupação vira um tormento. Lavar uma louça vira um tormento. Limpar a casa vira um tormento. Né? Eu já falei pra vocês aqui que eu já passei um dia 7 horas limpando a casa. Agora, se eu for limpar sozinho, eu com certeza vou usar metade desse tempo. 3 horas eu acho que eu uso para limpar uma casa, se eu fosse ter que limpar ela sozinha. Então o que acontece? É prática, entende? É prática. Então, quando a gente está numa dificuldade, o normal é o quê? A gente querer se fechar nela. Né? Agora vamos fazer essa ponte entre a ocupação e as nossas dificuldades. O normal é a gente se fechar nela e ficar pensando sobre ela, pensando sobre ela, pensando sobre ela, e aquilo vai ruminando. O que acontece é o quê? Chega um momento em que, no atual estado em que você está, no local em que você está, no fluxo mental que você está, você não consegue mais resolver aquele problema. Então você tem que fazer o quê? Se ocupar de outra coisa. Melhor ainda se você se ocupar de algo que vai fazer bem para você e melhor ainda se for algum trabalho, alguma atividade que ajude outras pessoas, tá? Consiga ser um benefício para outras pessoas, tá? Então o que acontece? Nesse sentido, a gente vai ver que as pessoas que mais têm ocupação, na maioria das vezes, é que tem mais facilidade em resolver certos problemas. As pessoas que mais gastam sua energia no dia têm maior facilidade em resolver seus problemas. Por quê? Assim como ela lida com 15 problemas todo dia, mais um não vai fazer diferença. Agora, uma pessoa que não lida com nenhum problema, quando aparece um problema, aquilo é um extraordinário, é uma dificuldade, é algo impossível de se resolver. Então, gente, a ocupação da vida com alguma atividade, eu não estou falando aqui sobre o sentido da vida, não cheguei lá ainda, com alguma atividade, seja ela uma atividade doméstica, seja ela uma atividade prazerosa, seja ela sair com os amigos, uma vida mais ocupada, em que tem uma mudança de dinâmicas durante o dia, com certeza ela tem mais facilidade em resolver problemas do que uma vida fechada, né, numa dinâmica repetitiva, ou então principalmente numa dinâmica repetitiva que não tem resultado prático, não tem nenhum resultado. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer para vocês é que o trabalho ele gera uma dificuldade, ele gera um sofrimento, ou alguma outra atividade gera dificuldade e sofrimento, mas ele te proporciona links, insights interiores que facilitam muito mais a sua vida do que se você ficasse parado sem fazer nada. Então, o que eu sempre digo é o que? Você tem que fazer com que a sua máquina interior, fazer com que o seu cérebro, a sua afetividade, a sua alma, a sua psique, vamos colocar assim, né, nesses termos também, tem que fazer com que ela se ocupe, cada vez mais vai adquirindo novas coisas. E quando a sua psique, a sua alma, né, você se fechar numa questão que tem uma dificuldade e não consegue resolver, volta a fazer mais coisas. Entra na dinâmica da vida. E se a coisa não está solucionada, né, o que não tem remédio, remediado está. Se a coisa não está solucionada, então deixa a coisa processar dentro de você e vai fazendo outras coisas. Então, quando você não sabe o que fazer, faça o que você deve. E daqui a pouco você vai perceber que nesse seu dever, cumprindo o seu dever, dentro disso vai começar a abrir possibilidades daquilo que você gostaria de fazer. Então, eu já disse aqui também, vou repetir. Para encontrar um sentido da vida, algo extraordinário, você tem que fazer primeiro o ordinário. Se você quer encontrar um emprego específico, que seja a tua cara, que você não se venda e que tenha a sua marca na humanidade, tudo aquilo outro, comece encontrando o quê? Um emprego. E aí você vai o quê? Entrou na dinâmica do trabalho, você vai conseguir fazer aquilo que você quer. Mas primeiro você tem que fazer o seu dever. Tem muito a ver, essa coisa da ocupação tem muito a ver com a vida adulta, né? Os programas que eu falei sobre vida adulta, tem muito a ver. Mas o que eu quero deixar claro hoje, nem vou me estender muito,
é o quê? Que a gente tem que, quando não está conseguindo fazer uma coisa, fazer outra coisa, se ocupar de outra coisa para que aquela coisa que está difícil, aquela questão, aquela dificuldade às vezes afetiva, profissional, seja, quem sabe, abra uma luz, né, abra uma porta em outra situação, né, em outro momento, né, fazendo uma outra atividade, você vai ter resposta para aquilo que você estava querendo. E a vida é mais ou menos assim, eu acredito que a vida é assim, a gente vai encontrando as respostas daquilo que a gente pergunta, muitas vezes onde a gente menos espera. Né? É igual eu procurando a chave de casa. Eu sempre encontro ela onde eu menos espero. Né? Não sei como ela foi para lá, mas ela estava lá. Ou então quando eu quero encontrar um livro, não sei onde é que está, quando eu vejo, encontrei ele, né? E não estava procurando ele. Então vamos tentar acreditar o quê? No poder da atividade, de você se ocupar, nessa capacidade de você gastar sua energia, né, com aquilo que a vida te exige. Então eu tenho certeza que a vida vai te mostrar situações, se você estiver atento, a vida vai te mostrar situações em que você vai ter respostas daquilo que você sempre se perguntava. Ok, gente? Então, por hoje ficamos por aqui no Psicologia Explicada. Voltamos com esse assunto no próximo programa. Ok? E como eu já venho fazendo aí há alguns dias, alguns programas, a gente vai continuar nossa leitura comentada. Esse quadro que veio para ficar e está sendo super comentado nas redes sociais. Não, o pessoal está dando feedback bacana do Em Busca de Sentido. Então vamos continuar a leitura do livro. Para quem não sabe, vou explicar mais uma vez esse quadro. Eu estou lendo o livro Em Busca de Sentido. Tá, gente? Estou lendo o livro e no meio do caminho eu vou dando umas comentadas. Vou dando uma comentada aqui, outra ali, mas estou lendo pequenos trechos, até porque o livro é escrito em pequenos trechos, né? Então hoje, na minha edição aqui, eu vou ler a página 17, 18 e 19, tá? E é o trecho que começa escrito Relato do Prisioneiro, número 119.104, 2 pontos, ensaio psicológico. Tá? Eu vou ler esse trecho para vocês, para a gente ir comentando. Tá bom? Vamos dar início, então. Quando o ex-prisioneiro 119.104 tenta descrever agora o que vivenciou como psicólogo no campo de concentração, é preciso observar de antemão que, naturalmente, ele não atuou ali como psicólogo, nem mesmo como médico, a não ser durante as últimas semanas. Cumpre salientar esse detalhe, porque o importante não será mostrar o seu modo de vida pessoal, mas a maneira como precisamente o prisioneiro comum experimentou a vida no campo de concentração. Então o que o Frankl quer dizer aqui, primeiro é o que? Ele não está descrevendo um livro como que ele, enquanto psicólogo ou médico, vivenciou, né? Ele não está aqui tentando fazer se colocando no papel de médico e revivendo, ou de psicólogo revivendo. Ele está ali realmente relatando a vida pessoal dele. Por isso que é muito biográfico tudo aquilo. Então, gente, a gente tem que ter em mente que não vai ser um ensaio, né? Ele fala que é um ensaio psicológico agora, mas principalmente vai ser um relato das experiências dele. E isso é muito legal, porque também é legal para quem está estudando psicologia, que você vai perceber que a vida pessoal do psicólogo interfere muito na atuação dele enquanto profissional. Eu estava assistindo ontem o seriado John Adams, e tem um momento em que o John Adams está falando com outro sujeito, e o John Adams pergunta para ele, mas você está falando isso como, né, como representante do rei ou como pessoalmente? E o sujeito responde assim, o trabalho e a pessoa... Como é que era? O ofício? O ofício e o homem são a mesma pessoa. O ofício e o homem são a mesma pessoa, ele fala. Ou seja, no Viktor Frankl você vai ver que o ofício e o homem são a mesma pessoa. Inclusive a teoria do Viktor Frankl. Tá? Continuando. Não é sem orgulho que digo não ter sido mais que um prisioneiro comum. Nada fui senão o simples número 119.104. A maior parte do tempo estive trabalhando em escavações e na construção de ferrovias.
Enquanto alguns poucos colegas de profissão tiveram a sorte de ficar aplicando ataduras improvisadas com papel de lixo em postos de enfermaria dotados de algum tipo de calefação, eu, por exemplo, tive de cavar sozinho um túnel por baixo de uma estrada para a colocação de canos d'água. Então ele não teve o privilégio mesmo, né? Sozinho cavar um túnel não é fácil, né, gente? Não precisa nem dizer. Isso para mim não deixou de ser importante, pois como reconhecimento desse serviço prestado, recebi 2 dos assim chamados cupons prêmio, pouco antes do Natal de 44. Esses cupons eram emitidos pela firma de construção, a qual éramos literalmente vendidos como escravos pelo campo de concentração. Em troca de cada dia de trabalho de um prisioneiro, a firma tinha que pagar à administração do campo determinada quantia. Cada cupom prêmio custava à firma 50 centavos e era trocado por 6 cigarros no campo de concentração, geralmente apenas depois de passadas algumas semanas. Então, o que acontecia? Por causa desse serviço prestado, ele recebeu 2 cupons, ou seja, ele recebeu $1, né, ou $1. A gente tem que pensar que ele fala aqui, né? 50 centavos dava para trocar por 6 cigarros, ou seja, não dá para pensar em 50 centavos de hoje, né, gente? Então, o que acontece é que ele recebeu 2 cupons prêmios. E, continuando. De repente, eu estava de posse de um valor equivalente a 12 cigarros. Que para aquela situação dele, 12 cigarros era muita coisa. Por quê? Seguindo. Acontece que 12 cigarros valiam 12 sopas. E 12 sopas realmente significavam muitas vezes a salvação da morte por inanição para 2 semanas ao menos. Então você vê, gente, tudo ali era muito bem, né? Era uma economia gigantesca, né? Naquela época não tinha esse politicamente correto, né? O pessoal fumava bastante. Então, claro que 12 cigarros, se a gente for pensar num fumante normal, ele fuma isso num dia. E você vê que ali, quando ele recebe um cupom que valia 12 cigarros, aquilo é incrível, porque aquilo vale 12 sopas, e 12 sopas é a condição de viver, né? Ter garantido a sobrevivência durante pelo menos 2 semanas. Então a gente tem que pensar que era a salvação da morte, gente. Né? Você vê, hoje em dia cigarro é comparado a matar pessoas, naquela época era salvar as pessoas da morte. Seguindo. Somente um capo que tinha seus cupons prêmios garantidos é que podia dar-se ao luxo de fumar cigarros, além do prisioneiro que dirigia alguma oficina ou depósito no almoxarifado e que recebia cigarros em troca de favores especiais. Todos os demais, os prisioneiros comuns, costumavam trocar por gêneros alimentícios aqueles cigarros que recebiam através de cupons prêmios, isso é, por meio de serviços adicionais que representavam perigo de vida. Ou seja, o Frank cavou sozinho um túnel, devia ser um trabalho que era perigo de vida. Você vai dizer, pô, mas em campo de concentração todo mundo está correndo perigo de vida. Então aqui era um perigo de vida extra, né? E então ele como um prisioneiro comum, como ele diz aqui, ele trocava por comida. E agora seguindo. Então ninguém tinha esse benefício de fumar cigarro quando queria, né? Era um luxo fazer isso. Então todo mundo trocava o cigarro, ou a não ser que tivesse desistido de continuar vivendo, por terem perdido as esperanças, resolvendo então gozar os últimos dias de vida que ainda tinham pela frente. Quando um colega começava a fumar seus poucos cigarros, já sabíamos que havia perdido a esperança de poder continuar, e de fato, então não aguentava mais. Aqui é muito interessante, gente. Aqui já traz uma diferença da psicologia que a gente está acostumado, uma psicologia psicanalista, ou até essa psicologia moderna do prazer. E aqui o Frankl mostra que no campo de concentração, quem se entregava ao princípio do prazer, ou seja, fumar um cigarro quando podia, ou então começava a fumar os seus cigarros e não trocava por sopa, o Frankl diz claramente aqui, você sabia que ele tinha perdido as esperanças. A partir do momento que um colega começava a fumar cigarros e não trocava por sopa, você sabia que ele ia morrer, e realmente o cara morria. Era algo muito matemático, né? O sujeito começava a fumar, começava a se entregar e ia morrer em breve. Ou seja, só pela quantidade de cigarros que uma pessoa fumava, você já sabia se essa pessoa estava se entregando ou não. Quando o cara... A gente pode pensar hoje em dia, né? Quando a pessoa começa a se entregar aos prazeres, se entregar às situações, à preguiça, à luxúria, começa a se entregar, né,
ele não quer pensar muito na vida, você começa a ver que ele está perdendo um pouco um sentido da vida. Claro que ele não vai morrer, ainda bem, né? Ainda bem que hoje em dia não é igual ao campo de concentração. Mas comece a prestar atenção. As pessoas que você conhece, que elas começam a andar de rédea solta, é porque o sentido da vida começou a se perder. Quando a pessoa começa a beber demais, começa a sair demais, ou a pessoa começa a chegar atrasado no trabalho, é porque o sentido da vida começou a se perder na vida dele, né? Então isso é muito bom ressaltar. E eu acho excelente isso daqui que o Frankl fala em pequenas frases, ou seja, quando resolvendo então gozar dos últimos dias de vida que ainda tinham pela frente, né? Esse gozar, entre aspas, que ele coloca aqui no livro é muito interessante, porque o verbo gozar, né, o gozo no outro, esse tipo de coisa, para quem não conhece a linguagem psicanalítica, é algo muito utilizado por eles, né? Então é interessante você ver que o Frankl associa, pelo menos no campo de concentração, aqui nesse momento, talvez nem é proposital, mas a gente pode fazer essa associação, né? Então ele fala, quando a pessoa começa a gozar da vida, os dias de vida dele vai diminuir. Né? Quando a pessoa começa a perder o sentido, a vida dele começa a diminuir. Seguindo. O parágrafo anterior, foi para justificar e explicar o título do livro. Vejamos agora que sentido tem propriamente um relato desse tipo, esse tipo autobiográfico. Afinal de contas, já foi publicado um número mais que suficiente de relatos contando os fatos no campo de concentração. Ali, todavia, apresentaremos os fatos apenas na medida em que eles desencadeavam uma experiência na própria pessoa. É para a experiência pessoal em si que se voltará ao estudo psicológico que se segue. Ou seja, esse relato ele quer voltar para a experiência da pessoa. Ele não quer, ele já falou isso no prefácio, ele repete aqui. Ele não quer narrar a experiência de um grupo, ele não quer narrar aqui as maiores atrocidades, não. Ele quer falar da experiência psicológica de uma pessoa. Tá? Esse tem uma dupla intenção, esse estudo psicológico, procurando atingir tanto o leitor que conhece, como o que não conhece por experiência própria o campo de concentração e a vida ali que se passa. Para o leitor que o conhece, procuraremos explicar suas experiências com os métodos científicos disponíveis no momento. Para os outros leitores, procuraremos tornar compreensível aquilo que para o primeiro já foi sentido e faltava ser explicado. O objetivo, então, é fazer o não iniciado também compreender a experiência do prisioneiro e suas atitudes, e compreender também aquele número tão reduzido de ex-prisioneiros que sobreviveram, aceitando a sua atitude singular diante da vida, e que o constitui uma novidade do ponto de vista psicológico. Então, esse livro é para quem vivenciou, hoje em dia a gente não tem isso, mas quem vivenciou naquela época poder ter algumas explicações e poder ajudar, e para quem não vivenciou, poder ter uma noção mais clara disso e também poder lidar com o ex-prisioneiro. Porque com certeza um sujeito que passa anos no campo de concentração e volta, com certeza tem uma visão da vida diferente, tanto a visão negativa quanto a visão positiva, né? Seguindo, pois a atitude dos sobreviventes não é sempre fácil de compreender. Frequentemente ouvimos essas pessoas dizer: não gostamos de falar sobre a nossa experiência. Não é necessária nenhuma explicação para quem esteve num campo. E a quem não esteve, jamais conseguiremos explicar o que havia dentro de nós, nem tampouco o que continuamos sentindo hoje. Então, veja, às vezes quando uma pessoa passa por uma situação muito complexa, seja ela positiva ou negativa, é difícil explicar. E o Frankl ele se coloca na posição de tentar fazer essa ponte entre as pessoas que não vivenciaram a experiência e as pessoas que vivenciaram a experiência. Seguindo, é muito difícil fazer uma exposição metódica desse tipo de investigação psicológica. A psicologia exige distanciamento científico. Será que a pessoa que experimentou a vida no campo de concentração teria o distanciamento necessário durante a experiência, ou seja, na época em que precisou fazer as respectivas observações? Aquele que está de fora tem distanciamento, mas está distante demais do fluxo de vivência para poder colocar qualquer afirmação válida. Pode ser que quem esteve completamente envolvido tivesse muito pouco distanciamento para poder chegar a um julgamento bem objetivo. Então o que o Frankl fala aqui, as pessoas que vivenciaram aquilo estão muito próximas, né, e têm dificuldade de entender aquilo, e as que não vivenciaram aquilo estão muito distantes, e às vezes quando vão falar sobre o assunto, sobre essa experiência de campo de concentração,
acabam não tendo a experiência necessária. Então, talvez o Frank é o quê? Tenta fazer essa ponte entre essas duas coisas, né? Pode ser que quem esteve completamente envolvido tivesse... Tá. Ocorre, porém, que somente ele chega a conhecer a experiência em questão. Somente quem estava lá dentro chega a viver essa experiência em questão. Naturalmente, não só é possível, mas é até muito provável que o critério que aplica as coisas esteja distorcido. Isso será inevitável. Será misto tentar excluir da descrição o aspecto particular e pessoal na medida do possível, mas quando necessário ter também a coragem para uma descrição de cunho pessoal da experiência. Porque, a rigor, o perigo de uma investigação psicológica somente não reside em apresentar traços pessoais, mas exclusivamente em tornar-se tendenciosa. Por isso deixarei que outros destilem mais uma vez o que está sendo apresentado, tirando do estrado dessas experiências subjetivas as suas conclusões impessoais em forma de teorias objetivas. Nossa, Jota, o que você acabou de dizer? Então vamos lá, gente. O Frankl, ele vai narrar a experiência pessoal dele, mas ele vai tentar ter esse distanciamento, mesmo tendo vivenciado, ter esse distanciamento e, quando possível, analisar de forma subjetiva tudo aquilo, né? Essas experiências pessoais que ele teve. Ou seja, o que ele fala é o quê? Que, com certeza, quem passou pelo campo de concentração, quando sai, tem uma visão distorcida das coisas. E ele, enquanto psicólogo e também ex-detento de campo de concentração, ele vai tentar o quê? Tirar um pouco a visão tendenciosa dele, né? Deixar de lado isso. Quando necessário, ele vai narrar os fatos dele, mas sempre que possível ele vai colocar outras teorias subjetivas para tentar explicar e deixar acessível, tanto para quem sofreu quanto para quem está de fora. Certo? Foi isso que ele falou aqui nesse último parágrafo. Então, você vê que é um trabalho muito minucioso, ele vai ficar entre os dois termos, né? Entre o relato pessoal, se aproximando de quem já sofreu no campo de concentração, como um relato mais subjetivo, mais geral, para ajudar as pessoas de fora a entender essas pessoas. Ele vai fazer essa ponte. Tá? Seguindo. Essas teorias psicológicas poderiam ser uma contribuição à psicologia ou psicopatologia do encarceramento, investigadas há décadas. Já a Primeira Guerra Mundial mostrou a doença do arame farpado dos primeiros campos de concentração. Devemos à Segunda Guerra Mundial a aplicação do nosso conhecimento sobre a psicopatologia das massas. Ela nos trouxe a guerra de nervos e toda a experiência do campo de concentração. Então ele disse que é muito importante, com certeza é muito importante. Hoje em dia a gente sabe que é muito necessário a gente estudar não só as pessoas que foram presas, né, esse encarceramento, mas também as pessoas que passaram por alguma dificuldade, algum trauma, né, seja ele qual for. É muito interessante para a gente ver que tipo de psicopatologia, né, que tipo de doenças ou transtornos que geram a partir dessas situações. E continuando, nesse ponto quero mencionar que inicialmente não pretendia publicar este livro com meu nome, mas apenas indicando o número do prisioneiro. A razão disso estava em minha aversão a todo e qualquer exibicionismo com relação às experiências vividas. O manuscrito já estava concluído quando me convenceram de que uma publicação anônima comprometeria o seu próprio valor, visto que a coragem da confissão eleva o valor do testemunho. Olha que bonita essa frase, hein? A coragem da confissão eleva o valor do testemunho. Por amor à causa, portanto, desisti também de cortes posteriores, suplantando a aversão do exibicionismo com a coragem de confessar, superando-me assim a mim mesmo. Isso aqui a gente já comentou, né, semana passada. Então, gente, aqui, semana que vem a gente vai dar o início mesmo ao relato que aconteceu, né, ao relato biográfico. A gente já está aqui nas introduções, mas, novamente, é interessantíssimo a gente ver aqui esse relato do Frankl e esse plano do Frankl, que é fazer essa ponte entre as pessoas que sofreram e as pessoas que não sofreram, e conseguir tanto ajudar quem sofreu a ter um maior distanciamento e ajudar quem não sofreu a ter uma proximidade daquele sofrimento, né?
Trabalho digno, maravilhoso, muito honrado, muito nobre esse trabalho do Frankl, e não é por nada que ele é o homem que foi, né? Ele é o homem que foi, é horrível essa frase, né? Não é por nada que ele foi o que ele foi, o psicólogo maravilhoso que ele foi, e também não é por nada que a teoria dele, de tudo que eu já li, mostra assim que ele é um dos autores, vários autores também fazem isso, mas ele é um autor que consegue trazer essa humanidade muito clara nos escritos dele e consegue fazer com que a psicologia deixe de ser algo abstrato ou teórico ou analítico e se transforme em algo mais concreto, mais confessional e muito mais humano, muito mais real. Eu acho que isso é interessante do Viktor Frankl. E é o que a gente vai ver aqui, essa realidade, né? A forma como ele coloca a logoterapia, muitas vezes essa praticidade da logoterapia, essa clareza da logoterapia, porque ela está muito mais próximo da realidade do que muitas outras teorias. Então é isso, gente. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem temos mais programa. Bom, em breve, gente, nós teremos aí também férias de Natal, né? Porque o bom velhinho tá vindo. E também a gente vai dar vou dar uma paradinha durante 2 semanas, mas é em breve. Semana que vem eu ainda estarei aqui. Aviso vocês quando entrarei de férias. Tá bom? Então, gente, muito obrigado aí por estarem ouvindo. Quem me ouve pelo SoundCloud, quem me ouve pela Rádio Vox, nas reprises, na segunda-feira às 10 da noite. Eu agradeço muito vocês e a gente segue na semana que vem. Você pode me encontrar no facebook.com/em busca de sentido Rádio Vox, no e-mail em busca de sentido radiovox@gmail.com e também na radiovox.org. E na radiovox.org, se você não me encontrar lá, quando você ligar, você vai encontrar muita gente boa, um trabalho excelente do que eles estão fazendo lá. Beleza? Então é isso. Semana que vem voltamos. Obrigado a todos. Até.